Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Filemão. Carta do apóstolo Paulo a Filemão, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Filemão fica no Novo Testamento. Estou brincando aqui porque é um livro pequeno, né? Uma carta pequena, e também não é a das mais famosas do apóstolo Paulo, né? A gente está saindo de um livro pequeno, né, do Antigo Testamento, que é Obadias, indo para um livro também pequeno, ou uma carta, né, que é Filemão, mas que tem muito a nos falar. Então vamos fazer a leitura aí, Filemão, versículo 1 ao versículo 7. Na verdade, eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Então diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos orar? Pai bendito, nós rogamos o teu nome, para que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Pai. Teu Espírito nos capacite tanto a expor, como também a compreender, como também a praticar a tua palavra, porque nós somos dependentes de ti em todo momento, da tua graça, Pai, do teu favor. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo a Filemão, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso, né? Nós vemos isso aí pela menção no versículo 1. Paulo se declara como prisioneiro do Senhor Jesus. Alguns tentaram interpretar isso aqui de uma maneira metafórica, né? Mas é improvável. É mais provável que o apóstolo Paulo estivesse preso mesmo, encarcerado, né? Então, Filemão compõe aí, junto com Efésios, Colossenses e também Filipenses, as cartas que a gente conhece como cartas da prisão. São cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ele estava preso por causa da pregação do Evangelho. E por que Paulo escreve essa carta? Por que Paulo escreveu Filemão? Nós temos algumas opções, né? Mas a que a gente vai trazer aí hoje de possibilidade é que Paulo escreveu a Filemão por causa de Onésimo, né? Onésimo a gente vai ver aí durante, se Deus quiser, mais para frente. Aqui Onésimo, ele aparece aqui como um escravo de Filemão, né? Aliás, no versículo 15, versículo 16, ele menciona isso daí. Veja aí, Filemão 15, 16, diz o seguinte, né? Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com a maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então perceba que Filemão, ou melhor, Onésimo é chamado aqui de escravo, tá? Ele era um escravo de Filemão, e provavelmente aconteceu uma desavença entre Filemão e Onésimo. Talvez Onésimo tenha lesionado de alguma maneira Filemão e fugido depois disso, né? Na verdade, ele foi procurar o apóstolo Paulo para que Paulo fizesse uma mediação entre Onésimo e Filemão. Então, Onésimo praticou alguma coisa ruim contra Filemão, lesionou Filemão de alguma maneira, que não é mencionada na carta, né? E aí, Onésimo foi procurar Paulo para que Paulo fizesse uma mediação entre Filemão, que era o senhor de Onésimo, e Onésimo, escravo de Filemão, tá? Era uma prática muito comum que isso acontecesse, quando um escravo e um senhor tinha alguma desavença, alguma desavença séria. Então, o escravo poderia procurar o que é chamado de amigo do senhor, que faria essa mediação entre os dois. E nessa procura de Paulo, então, Onésimo se converte, tá? Ele se converte ao cristianismo. Isso é mencionado no versículo de número 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas.
Paulo às vezes falava dos convertidos através dele como seus próprios filhos. E aqui perceba que Paulo diz que ele gerou Onésimo entre algemas, ou seja, no momento que ele estava preso, foi que Onésimo se converteu ao Evangelho. Então, Paulo, nessa carta aqui, ele vai mandar Onésimo de volta a Filemon, pedindo para que Filemon o perdoe e o receba de volta, mas também ele vai solicitar a Filemon que envie Onésimo de volta a Paulo, porque Onésimo serviria a Paulo ali naquele momento em que o apóstolo estava preso. Ele serviria para ajudar o apóstolo no seu ministério. E onde Paulo estava quando Onésimo o encontrou? Tradicionalmente, nós vemos que, normalmente, né, os pregadores, os teólogos, né, os estudiosos, colocam Paulo lá encarcerado em Roma, né, na prisão de Roma, segundo o relato de Atos, capítulo 28. Nós sabemos que Atos menciona essa prisão de Paulo, né, e aí Paulo, lembra que Paulo solicita uma audiência com César, então ele é levado a Roma. E aí entende-se que essas cartas da prisão foram escritas neste momento em que Paulo estava encarcerado em Roma. Mas também há a possibilidade, meus irmãos, de Paulo estar em Éfeso. Ou seja, ele foi preso em Éfeso e escreveu estas cartas de lá. Na Bíblia, a gente não vê nenhuma menção explícita a um aprisionamento, a um encarceramento de Paulo lá em Éfeso. Existem algumas declarações nas cartas de Paulo que dão a entender algo assim. Possivelmente ele foi preso em Éfeso. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, 32, lembra que Paulo ele menciona que enfrentou feras enquanto estava em Éfeso. Possivelmente ele está falando de uma tribulação que veio sobre ele ali e que o levou à prisão, embora não esteja claro isso ali no texto, explicitamente claro. Em 2 Coríntios também, capítulo 1, versículo 8, Paulo fala da tribulação que sobreveio a ele na Ásia, que provavelmente é uma alusão a essa tribulação que ele sofreu em Éfeso. E essa é a posição que alguns estudiosos têm adotado, que Paulo estava preso em Éfeso, porque ela resolve algumas dificuldades. Tá? Então, por exemplo, a dificuldade da distância. Éfeso fica do lado de Colossos, que é onde Filemon mora. Então, era bem mais fácil para Onésimo se dirigir a Éfeso para se encontrar com Paulo ali, do que para Roma, que ficava muito distante de Colossos. Então, seria algo mais viável de acontecer. Outra questão também, que o texto nos aponta, é que Paulo, ele diz lá em Romanos, capítulo 15, versículo 24, que ele pretende ir para a Espanha, quando passasse por Roma. Só que aqui em Filemon, é interessante que Paulo pede a Filemon que prepare pousada a ele quando ele sair da prisão. Ou seja, Filemon, prepara um quarto aí para mim, um lugar para eu ficar, porque quando eu sair eu vou para Colossos, eu quero ficar aí na tua casa. Isso aparece no versículo de número 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Ou seja, eu espero que Deus atenda vocês, quando eu sair da prisão, eu vou para Colossos. Então, veja que se Paulo pretendia ir para a Espanha quando passasse por Roma, é bem mais viável que, ou melhor, é inviável que ele voltasse para Colossos, porque a distância é muito grande, Colossos fica muito distante, fica a 1.450 quilômetros de Roma. Então, se Paulo estivesse em Roma, ele teria que voltar para Colossos, e depois voltar para a Espanha, subir tudo de novo. Então, era mais fácil que ele saísse ali de Éfeso, isse para Colossos e depois isse para Roma e Espanha. Então, seria um caminho mais viável de acontecer. Então, essa é a solução que nós encontramos. Paulo provavelmente estava preso em Éfeso, ali durante o seu ministério, que aparece lá em Atos, capítulo 19, do 8 a 10. E Paulo, então, teria escrito essa carta entre os anos de 50 a 56 depois de Cristo, Então, é interessante que essa carta, nós veremos que ela carrega
um dos principais temas do Evangelho, que é a reconciliação com Deus. Né? O Evangelho ele carrega esse tema da reconciliação com Deus. A gente vê isso lá em Romanos, capítulo de número 5, né? Que por meio de Cristo nós fomos reconciliados. E aqui também Paulo trabalha esse tema da reconciliação, só que aqui a reconciliação é entre Filemão e Onésimo. Né? Então veja que a carta Filemão carrega um tema belíssimo, né? Mas alguns críticos do cristianismo tentam obscurecer esta mensagem por causa do contexto que a carta traz sobre escravidão. Nós falamos aqui no início de que Onésimo era um escravo. Então, os críticos de Paulo e também do cristianismo, eles criticam o cristianismo, criticam Paulo, porque Paulo aqui ele não fala nada de que Onésimo deveria libertar, ou melhor, Filemão deveria libertar Onésimo, né? Aí é interessante que nós devemos lembrar que em outras cartas de Paulo, por exemplo, Colossenses e Efésios, Paulo também fala sobre escravidão. Ele fala lá nessas cartas de que o senhor do escravo, o crente, né, ele deveria tratar bem o seu escravo. E o escravo deveria servir ao seu senhor de uma maneira digna, né, como se fosse ao senhor. Ele não fala em nenhuma dessas cartas de libertar escravos. Ele fala como o relacionamento escravo e senhor deve ser, mas não fala sobre libertação de escravos. E nem aqui ele fala isso explicitamente. Então as pessoas fazem críticas a Paulo e ao cristianismo por causa disso, né? Só que é um problema as críticas que fazem a Paulo, porque normalmente elas vêm de uma compreensão equivocada da escravidão dentro do Império Romano. Na verdade, essas pessoas comparam a escravidão no Império Romano com a escravidão que aconteceu no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Que são contextos completamente diferentes, né? E a escravidão no Império Romano era diferente, era bem diferente. Não quer dizer que é o ideal para se viver em sociedade, não quer dizer que a escravidão tenha que existir, existia na época, né? E Paulo lidou com isso ali no momento, né? A gente não está defendendo aqui escravidão, mas ela existia. E Paulo trata disso aqui na sua carta, né? E a gente precisa explicar isso, né? Como é que era a escravidão ali no Império Romano? É interessante que a escravidão, na época do primeiro século, ela não era uma escravidão eterna, ou seja, o escravo, ele não era escravo para sempre. Ele teria que ser libertado em algum momento de sua vida. Isso acontecia muitas vezes ainda quando o escravo era jovem, né? Ali por volta dos 30 anos, as pessoas eram libertadas do contexto da escravidão. Então já começa uma diferença por aí, né? A alforria deveria acontecer em um momento específico da vida do escravo. Outra questão também interessante é que as condições de um escravo no Império Romano muitas vezes eram melhores do que a condição de um livre, tá? Então, o escravo, dentro do contexto imperial romano, às vezes tinha mais posses do que uma pessoa que era livre. Tanto é que muitas pessoas, frequentemente, se entregavam para viver como escravas, tá? Para que a sua condição social e financeira melhorasse. Então, veja, não é a mesma coisa que aconteceu no Brasil, não é a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. É um contexto totalmente diferente, né? Às vezes os escravos, ou melhor, os livres, né, se entregavam como escravos para pagamentos de dívida. Então, alguém tinha uma dívida que não tinha como pagar, aí ela se oferecia como escravo, pagava essa dívida, depois ela recebia a alforria, né, era libertada. Além disso também, meus irmãos, o trabalho escolar era estimulado, já que os escravos recebiam também funções sociais, políticas importantes. Às vezes os escravos eram pedagogos, né? Eles ensinavam as crianças. Paulo às vezes usa essa ideia nas suas cartas, né? Da lei como pedagogo, ele está tirando desse contexto, né? Onde escravos ensinavam, instruíam as crianças, os filhos do seu senhor. Além disso também, escravos podiam ter propriedade, como nós já falamos, né? Até mesmo escravos. Então, escravos tinham escravos também. É um contexto completamente diferente. Então, é dentro desse contexto que Paulo
trata ali sobre a escravidão, e não no contexto da escravidão recente. E, aliás, o próprio Paulo, nas suas cartas, ele se declara como escravo de Cristo. Então, o problema não é a escravidão em si mesmo. O problema é quem que você está servindo. Né? Poderiam existir maus senhores. Poderia existir uma condição de escravo que não fosse tão favorável. A gente também não está querendo embelezar tudo aqui, né? A gente não está falando que não existiam senhores maus na época. Provavelmente existiu, né? Pessoas más existem em todo o contexto, até dentro da igreja, não é verdade? A gente sabe que tem pessoas que se dizem cristãs, mas agem mal como um não cristão. Então, pessoas más existem em todo o contexto. Provavelmente existiam senhores maus dentro ali desse contexto da escravidão no Império Romano. Mas o problema em si não é, então, a escravidão, é qual senhor nós estamos servindo. E Paulo, ele se coloca como escravo de Cristo. Cristo é um bom senhor. Né? Cristo é um bom senhor que cuida dos seus servos, que vela pela vida dos seus servos. Então, isso é bem importante nós lembrarmos aqui. E o mais impressionante, meus irmãos, na carta não é a escravidão, mas como o evangelho que diz respeito ao nosso Senhor Jesus transforma relacionamentos humanos apesar das distinções de classes e raças. Isso é muito importante, porque nós vemos aqui, dentro desse contexto, um senhor de escravo e um escravo tendo um problema a ser resolvido, e o Evangelho resolve esse problema. O Evangelho transforma pessoas, transformou Filemão, transformou também Onésimo, para que eles, de classes diferentes, tenham uma reconciliação. Então é isso que o Evangelho faz na vida das pessoas. E o próprio Paulo conhecia essa experiência da ação transformadora do Evangelho, porque o próprio Paulo passou de perseguidor, né, do Evangelho para escravo de Cristo. Tanto é que ele começa aqui se identificando como prisioneiro do Senhor Jesus. Veja o versículo 1 aí. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então, a carta a Filemão começa com uma saudação. É normal nas epístolas de Paulo ele começar saudando as pessoas com quem ele está falando, né? E ele se identifica aqui como um prisioneiro de Cristo Jesus, algo que ele repete também lá no versículo de número 9, né? Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho. Aqui, provavelmente, Paulo já estava com 50 anos de idade, né? E agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Paulo começa aqui se identificando como prisioneiro de Cristo. Isso provavelmente tem a ver com o contexto em que Paulo estava, da sua prisão em Éfeso. Então, ele pega esse contexto para se identificar como prisioneiro de Cristo Jesus, mas, ao mesmo tempo, ele também está se identificando com Onésimo, porque Onésimo estava acorrentado, entre aspas, né, a Filemão. Então, para despertar aqui a empatia de Filemão, Paulo se identifica com Onésimo. E assim como Onésimo era posse de Filemão, Paulo também era possuído por alguém, né? E mesmo que estivesse preso em correntes pelos romanos, ele era posse de um senhor. Paulo tinha um senhor sobre ele. Ele estava acorrentado pelos romanos, ali na prisão em Éfeso. Mas, na verdade, a corrente superior que está sobre Paulo é aquela que liga ele a Cristo. Né? Então, Paulo tem um Senhor que ele chama aqui de Cristo Jesus. Então, é interessante que a maneira como Paulo fala aqui de Cristo, né? Ou de Jesus, porque ele chama aqui de Cristo Jesus. Normalmente, nós, quando lemos o Novo Testamento e vemos isso, essa expressão na carta de Paulo, a gente tende a não refletir muito sobre o significado disso. Mas isso aqui é muito importante. O fato de Paulo usar essa expressão, Cristo Jesus. Isso aqui tem um valor teológico por trás, tem um valor confessional por trás. E qual que é a ideia aqui? Né? Provavelmente, né, isso tem a ver, essa maneira de falar tem a ver com as expectativas messiânicas. A gente sabe que
no Antigo Testamento, nós vemos a promessa de que viria um rei para governar o mundo, um rei Carla para governar todas as coisas. É o rei da descendência de Davi, e nós sabemos que esse rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. E na época também, os judeus esperavam a vinda desse rei. Se falava da vida do ungido do Senhor, ou o Messias, né? Cristo e Messias é a mesma coisa, e os irmãos se lembram, né? Cristo é a forma grega do hebraico Messias, né? Então, que se refere ao rei de Israel. Então, havia essa expectativa. E Paulo aqui, ao chamar Cristo de Cristo Jesus, ele está, em outras palavras, dizendo que esse Messias, esse rei, é o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que ele é o prisioneiro do Messias, que é Jesus. Ou seja, ele está identificando quem que é o Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu, Paulo, eu pertenço, eu sou prisioneiro, eu sou um escravo do Rei Jesus. E, meus irmãos, a graça de pertencer a Cristo, de ser um prisioneiro do Senhor Jesus, de ser um escravo do Senhor Jesus, não é uma graça dada apenas ao apóstolo Paulo, não é uma graça dada apenas aos outros apóstolos, aos 12, né? Mas é uma graça que é concedida a todo cristão. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, que nós fomos comprados por bom preço. 1 Coríntios 6, 20 e 1 Coríntios 7, 23. De modo que agora, meus irmãos, nós somos propriedades de Deus, nós pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como escravos dele, como prisioneiros dele, nós temos responsabilidade para com ele, não é verdade? O escravo, ele tem responsabilidade para com o seu senhor. O escravo não pode sair fazendo o que dá na telha. Ele precisa obedecer ao seu senhor, ele precisa seguir as ordens do seu senhor, ele tem responsabilidades para com ele. E uma das nossas responsabilidades, como escravos de Cristo, é que nós não podemos deixar que outro senhor domine sobre nós. Por vezes, nós, como cristãos, nós deixamos que isso aconteça. Nós, por exemplo, deixamos que os nossos hobbies, que nós gostamos, comecem a dominar sobre nós. Tem gente que gosta de fazer certa coisa, né, e prepara toda a vida dela, calendário, o horário dela, tudo é voltado para aquilo. Até mesmo de forma que atrapalha a vida dela com Deus e atrapalha o relacionamento dela com a igreja, né? Por exemplo, a pessoa que gosta de malhar muito, né? Não estou falando contra você ir na academia e fazer exercício, obviamente não. Mas tem gente que a vida dela, o trabalho dela não é nem com aquilo, né? Mas ela gosta de fazer aquilo, ela volta a vida toda dela para aquela área, de forma que aquele é o centro, aquilo que domina ela. E atrapalha a vida dela no seio da igreja, atrapalha a vida dela, a vida cristã. Então, ela está deixando que algo domine sobre a sua vida. Por exemplo, ideologias políticas. Isso aí é o que acontece demais, né? Os crentes deixam que ideologias políticas se tornem o senhor de suas vidas. Isso a gente vê bastante, não precisa nem argumentar muito, a gente vê quando tem eleições, não é verdade? As pessoas começam a agir de uma forma terrível. Não parece nem que é crente, né? Tem uns que nem parecem seres humanos. Infelizmente, isso acontece. Por quê? Porque deixou que uma ideologia política dominasse sobre ela. Deixou que um certo homem, um certo governante dominasse sobre ela, entrasse no seu coração e dominasse. E é interessante que Paulo, em 1 Coríntios 7, ele fala, né? Vocês foram comprados por bom preço, não se façam servos dos homens. Então veja, se nós somos escravos de Cristo, nós precisamos seguir aquilo que Ele nos ordena. Temos responsabilidades com Ele. Não podemos deixar que outras coisas dominem sobre nós. E aí alguém pode falar, não, mas aí eu quero ser livre. Se for assim, eu quero ser livre. A Bíblia fala que ninguém é livre absolutamente. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. É o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, né? Essa é a condição de toda a raça humana. Só existem essas duas vias. Existem esses dois senhores, o pecado e Cristo. Ou você está sendo dominado por um, ou você vai ser governado por um, ou você vai ser governado por outro.
E aí lembra que eu falei que o problema não é você ser escravo. O problema é quem é o seu Senhor. Se você deixar que o pecado te domine, se você viver como escravo do pecado e tiver ele como seu Senhor, ele vai te dar o pagamento que te é devido, que é o salário do pecado, a morte, como Paulo fala. Agora, Cristo, como Senhor, é um bom Senhor. Ele dá não aquilo que nós merecemos, mas aquilo que é dado por graça, pela graça de Deus, que é a vida eterna. Isso aparece em Romanos capítulo 6. Então, o problema não é sermos escravos, mas sim quem é o nosso Senhor. E essa verdade de que nós somos escravos de Cristo, meus irmãos, mostra que também nenhuma situação da vida pode quebrar as correntes que nos amarram ao nosso Redentor. Então veja aqui a situação de Paulo. Paulo está num contexto completamente desfavorável e terrível. Ele está preso pelo poder romano e aos olhos do humano ele está em uma situação de miséria, mas nem mesmo isso pôde separar Paulo do amor de Cristo, nem mesmo isso pôde separar Paulo do seu Redentor. Isso nos mostra que não importa qualquer coisa que venha sobre nós, qualquer tribulação, qualquer sofrimento, qualquer angústia que venha sobre o crente, ele continuará sendo prisioneiro de Cristo, ele continuará sendo pertencente ao seu Senhor. Tem um belo trecho de um cântico que expressa essa verdade confortadora para nós. E o cântico diz assim: há correntes de amor que me prendem a você, e se um dia eu sair, não terei para onde ir. São correntes que me livram da prisão do meu pecado e me atam para sempre em seu regaço. Então veja que as correntes que nos prendem a Cristo não podem ser destruídas por nada, é uma corrente eterna. E a vida cristã, ela traz vários desafios sobre nós, não é verdade? A vida cristã traz, por exemplo, desafios que causam sofrimento, a resistência, ter que resistir ao pecado é um desses desafios. A hostilidade do mundo também é um desafio que nós, como crentes, temos que enfrentar, mas tudo isso, ou qualquer outra coisa que nós podemos usar aqui, nada disso pode nos separar do nosso Senhor Jesus. E Paulo, ele nessa saudação, ele diz que Timóteo está com ele. Ele menciona Timóteo aí, e alguns entendem que Timóteo é um coautor de Paulo, aqui também em outras epístolas, mas isso é improvável. Provavelmente Paulo menciona Timóteo aqui, porque Timóteo era o cooperador de Paulo, ele estava com Éfeso na ocasião em que Paulo estava trabalhando como missionário, e também, provavelmente, Timóteo foi o escriba de Paulo enquanto a carta de Filemão era redigida. Paulo, às vezes, usava um amanuense, né? Ele ditava a sua carta e outra pessoa escrevia. Então, talvez Timóteo tenha agido assim, aqui, ajudando Paulo, e é por isso que ele é mencionado. E ambos, Paulo e Timóteo, se dirigem a 4 personagens. Ele fala aqui de Filemão, de Áfia, Arquipo e também a igreja que está em sua casa. Filemão, nós já sabemos, como nós mencionamos no início, é o senhor de Onésimo, né? Paulo se dirige a ele aqui de uma maneira muito amigável e amável. Ele chama Filemão aqui de o amado Filemão, e também fala que Filemão é o seu cooperador, né? Isso dá a entender que Paulo e Filemão, em algum momento anterior, eles trabalharam juntos na obra missionária, no ministério. Então, provavelmente isso aconteceu. E Áfia e Arquipo, quem são esses, né? Alguns deduzem aqui que Áfia e Arquipo são a esposa de Filemão e um dos seus filhos adultos, né? No caso, seria esse Arquipo aqui. Mas a gente não tem como saber isso. Não temos como chegar a essa conclusão. Tá? O que sabemos apenas é que Arquipo é também companheiro de lutas aí do apóstolo Paulo. E ele fala aqui da igreja que se reúne em tua casa. Aqui pode ser a casa de Arquipo ou pode ser a casa de Filemão, mas não é provável que seja a casa de Filemão, porque Filemão é a figura central aqui, e Paulo começa falando dele, né? Ele é o mais importante aqui. Então, provavelmente, essa igreja que se reunia em tua casa é a casa
de Filemon. Isso mostra que essa carta aqui seria lida diante de toda a igreja. Então, talvez tenha sido até por causa disso que essa carta tenha sido reconhecida pelas igrejas, como é inspirada também por Deus. Então, não só por causa disso, né, mas esse é um dos motivos. Então, ela tem uma implicação para a igreja, porque ela também é dirigida à igreja. E aí, meus irmãos, essa saudação de Paulo, ele termina como ele faz em outras cartas. Ele diz o seguinte: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, então, usa aqui a graça, ou se refere à graça e também à paz do Senhor Jesus Cristo e também de Deus Pai. É uma maneira comum de Paulo se dirigir ao seu público nas suas cartas, em suas saudações. É um típico desejo de que Cristo e Deus conceda a sua dádiva e também o seu bem-estar, a graça ou a dádiva de Deus e a paz e o bem-estar de Deus. E isso mostra que, provavelmente, esse início aqui da carta, e esse desejo de Paulo, provavelmente, ele menciona a graça e a paz de Deus e Cristo, porque isso era necessário para que a Filemon, né, e também esses irmãos aqui cumprissem ou respondessem positivamente aquilo que Paulo vai falar na carta. Eles precisam da graça de Deus, do bem-estar, a paz da parte de Deus, para obedecerem o que Paulo vai ordenar aqui. E essa verdade, meus irmãos, é muito importante para nós. Veja que Onésimo e Filemon, eles têm uma desavença, eles têm um problema a ser resolvido. E eles não podem fazer isso sem a graça de Deus e sem a paz que vem de Deus. E o que isso nos ensina? Qual é a importância disso para nós? Nós sabemos que a Igreja de Cristo é um ajuntamento de pessoas imperfeitas, né? Se tem alguém que é perfeito aqui, levanta a mão, né? Mas eu acho que não tem. E sai daqui, porque senão você vai se contaminar, né? Porque todos nós aqui somos imperfeitos. Então, a igreja é um ajuntamento de pessoas imperfeitas. Uns são mais imperfeitos que outros, uns têm mais problemas que outros, mas todo mundo tem problema, né? A gente sabe muito bem disso. Nós, como cristãos, temos os nossos defeitos, né? Alguns cristãos são bem problemáticos, né? A graça de Deus está trabalhando neles, só que eles têm seus problemas. Enquanto a graça de Deus trabalha neles e também em nós teremos desavenças entre nós. Não é o ideal que aconteça, mas existe isso. Você provavelmente já passou por uma igreja em que você presenciou isso lá. Se você também não foi uma pessoa que estava lá envolvida no problema, né? Talvez isso tenha acontecido. Então, é algo que acontece no meio cristão, né? É o caso aqui também, como nós mencionamos, de Onésimo e Filemon. Mas essa reconciliação que é necessária aqui entre essas duas pessoas, a reconciliação também que é necessária ao povo de Deus quando acontecem desavenças, brigas, conflitos entre nós, essa reconciliação, meus irmãos, não pode acontecer se Deus não for conosco. Se a graça do nosso Deus e a sua paz não trabalhar no nosso coração. Isso é muito importante. Importante também para quem age como um solucionador de conflitos dentro da igreja. Às vezes nós vemos irmãos tendo conflitos, desavenças, e nós queremos ajudar. E devemos ajudar. Mas lembre-se que não é a nossa argumentação que vai convencer o conflito ali entre os irmãos, não é o nosso conhecimento bíblico, embora seja importante. A gente tem que conhecer a Bíblia, a gente tem que saber de Bíblia, para usar textos certos na hora correta. Mas não é só isso que vai resolver. É preciso a graça de Deus, é preciso a operação de Deus trabalhando no coração. E é isso que nós devemos buscar quando há conflitos no meio do povo de Deus. Então veja, a nossa argumentação, textos bíblicos, cordialidade também, na hora de resolver conflitos,
Eu não estou dizendo que isso não é importante. A gente tem que usar dessas coisas. Mas nada disso sozinho vai resolver. É a graça de Deus que resolve. Nós devemos confiar no nosso Deus e buscá-lo nessas ocasiões. E é isso que esse texto nos ensina. Nada sem a graça de Deus funciona no seio da igreja. É tudo pela graça. É tudo pela paz que ele dispensa sobre nós. E veja que Paulo, nos versículos de 4 a 7, ele vai fazer aí o que nós conhecemos como ação de graças, né? Vamos ler aí os versículos de 4 a 7. Leamos. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto do teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então veja, meus irmãos, que essa graça que Paulo fala e essa paz provavelmente já estavam atuando em Filemão, como Paulo menciona aqui nessa ação de graças, né? Duas verdades mostram isso aqui. Paulo agradece a Deus por causa do amor de Filemão e também pela fé que ele tinha para com o Senhor Jesus e também para com os santos. E aqui fé é possivelmente fidelidade, tá? A palavra fé no grego também significa fidelidade. Então, parece que aqui a gente tem que entender assim, é mais bem traduzido assim, porque seria estranho Filemão ter fé para com irmãos. Tá? Então, é o amor e a fidelidade que ele tem para com Cristo e para com os santos. Então, isso mostra que a graça e a paz de Deus já estava trabalhando em Filemão. Outra coisa também é que o amor de Filemão tem reanimado o coração dos santos. Esse início aqui da carta, em que Paulo dá aqui uma ação de graças, um agradecimento a Deus pelo que estava acontecendo na vida de Filemão, é comum nas suas cartas, né? Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que quase em todas elas ele começa com uma saudação e depois ele traz ali uma ação de graças. Em Tessalonicenses ele faz isso, em Colossenses, em Filipenses, eu trouxe essas aqui como exemplo, né? E aqui ele agradece pela vida de Filemão. E esta atitude de Paulo está baseada em algo que é óbvio. Por que ele dá graças a Deus pela vida deste homem? Por que ele agradece a Deus por Filemão? É porque ele está reconhecendo que existe um efeito da graça de Deus na vida de Filemão. Ou seja, Filemão só é assim, do jeito que ele é, com amor e fidelidade, porque Deus estava trabalhando em Filemão. E isso nos mostra, meus irmãos, que Paulo meditava em oração em como a graça divina afetou a vida dos crentes. E é isso que o leva a dar graças a Deus. Isso nos ensina que a contemplação das bênçãos de Deus em oração leva à gratidão. Quando nós estamos orando, nos lembramos ali do que Deus faz na nossa vida, do que Deus faz no mundo. Isso deve levar, né? Isso leva e deve levar a nossa gratidão a Deus. Mas não pode haver gratidão sem essa atitude. Teve um estudioso da Bíblia que ele diz o seguinte: a pessoa que não reflete sobre essas bênçãos não estará consciente delas, menos ainda estará grata. Isso aqui é óbvio. Se nós, em oração, não pensamos no que Deus faz, nas bênçãos de Deus, não refletimos sobre isso, nós não teremos consciência dessas coisas. Nós ignoraremos todas elas. E isso nos leva à ingratidão, ou a não ser grato a Deus pelo que Ele faz. Então, quando nós estivermos dispostos a refletir em como Deus tem atuado na vida da igreja, quando nós estivermos dispostos a refletir em como o poder de Deus tem transformado a vida dos nossos irmãos, consequentemente, nós também estaremos dispostos a dobrar o nosso joelho em gratidão, reconhecendo o bem que vem de Deus. É como diz o hino, né? De todo bem, a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. E veja que
Deus, através, então, da vida de oração de Paulo, quer nos ensinar a reconhecermos o que ele tem feito na vida de outros crentes. Nós somos muito acostumados a pedir em oração mais do que agradecer. E quando damos graças, agradecemos pouco pelo que ele tem feito por outros. E, na verdade, nós pedimos muito quando nós oramos. Nós pedimos muito, agradecemos pouco. Quando nós agradecemos mais pelo que Deus faz conosco em nossa vida do que aquilo que ele tem feito na vida dos nossos irmãos. Nós não paramos para perceber isso. Deus tem agido na vida dos nossos irmãos, ele tem transformado pessoas, ele tira pessoas da escravidão do pecado, dá a elas uma nova vida, transforma durante a sua caminhada cristã, tornando elas semelhante a Cristo Jesus. E nós não refletimos muito sobre esse agir de Deus, sobre o poder de Deus operando na vida dos nossos irmãos. Veja que Paulo, ele era uma pessoa que fazia isso. Eu faço menção de vocês, eu lembro de você, no caso, Filemão, lembro de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ou seja, Paulo refletia sobre a graça de Deus na vida dos crentes, né? E não é só aqui, como nós já mencionamos, não é só aqui que ele faz isso. Se você for lá ler Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, você vai ver que ele fazia isso, né? Qual foi a última vez, então, meus irmãos, que nós oramos dizendo a Deus, nosso Pai, Pai, obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida do meu irmão, da minha irmã Heloísa, né? Pai, muito obrigado porque o Senhor tem operado na vida da irmã Marcela, na vida do diácono Paulo, o Senhor tem transformado a vida deles de forma incompreensível aos olhos humanos. Senhor, obrigado pela vida, pelo trabalho que a irmã Anita tem feito na igreja, na sociedade eterna. Qual foi a última vez, meus irmãos, que nós dobramos os nossos joelhos e reconhecemos o que Deus tem feito na vida, no seio da igreja, operando na vida dos nossos irmãos? É o que Deus quer nos ensinar hoje aqui, através da carta do apóstolo Paulo a Filemão. Isso aqui é muito significativo para nós, porque Deus quer nos ensinar a gratidão. Deus quer nos ensinar a tirar de nós um pouco os nossos olhos, de nós mesmos, e colocarmos sobre os nossos irmãos e no que ele tem feito na vida deles, né? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a termos essa mesma compreensão, essa mesma consciência que o apóstolo Paulo teve para com Filemão e também para com o resto dos crentes espalhados pelo mundo. Amém.